Primeiro que o que eu gostei desse livro é que você genuinamente não esperava. Você pode apontar: "Ai, acho que foi esse, aquele dali, aquele outro". É completamente inesperado o desfecho e quem de fato é o assassino do Verne. O nome do livro começa com o Natal de Hercule Poirot, que é o francês. Aí, como foi meu primeiro contato, eu nunca tive outro contato com a Agatha Christie, eu não sabia quem que era essa pessoa. E aí no livro você descobre que Hercule Poirot é um detetive. É ele que vai desvendar o caso. E nesse caso, ele meio que caiu de paraquedas, porque ele só estava visitando a Inglaterra e estava conversando lá com tipo, o coronel, sei lá. Enfim, da negócio de polícia, que aí meio que convidou ele para ir lá ver e etc. E ele aceitou. O que que aconteceu? Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, o velho Lee, que é ricão lá, que tem os filhos, etc., convocou todos os filhos dele de sangue para poder passar o Natal na casa dele. E, por algum milagre de Natal, todos compareceram. Além disso, a neta dele, que era filha da única filha dele, que faleceu um ano atrás, ela estava presente. E também apareceu o filho de um ex-sócio dele. Então, o Natal ia ser esse velho rico com os filhos dele, que no caso seria Alfred, Harry, o George, David. Então, são 4 filhos, a neta, esse filho do sócio e as esposas dos filhos dele. Só os filhos dele que casaram. Aí, antes de tudo acontecer, o que que acontece? Ele fez uma reunião com todos esses familiares no quarto dele e falou que ia refazer o testamento dele, porque todos os filhos deles era inútil, não tinha dado netos pra ele, etc. A única que tinha dado era a Jennifer, e ele gostava muito dessa neta dele, já tinha pregado afeiçoalmente, só que eu nunca tinha conhecido. A menina tava lá, acho que 2 dias, um dia só. E que ele já gostava mais da neta dele do que todos os filhos, porque os filhos dele eram os imprestáveis, etc. E aí ele falou que pro George, que era o filho mais conduro, que ia cortar uma parte da mesada dele, porque como ia ter a neta dele agora morando na casa dele, ia ter mais gastos com a casa, e que pra ele se virar, e a mulher dele também. E a mulher dele, tipo, era mais nova. Ele até falou pra mulher dele aprender a costurar as próprias roupas, etc, pra não gastar muito de dinheiro. O irmão, um dos irmãos, que é o Harry, que o outro irmão, o Alfred, odeia, o pai tinha chamado pra morar na casa de novo. Já causou um conflito aí entre o Alfred e o Harry, porque eles se odiavam no caso, né? E era a ideia que seria bom pro Harry, porque inclusive o pai dele talvez poderia colocar o Harry no testamento. Você não sabia como é que era o testamento que esse pai deles tinha feito antes e que ele ia refazer. E quanto ao David, o David não gostava dele, é o que tava cerca de 20 anos sem falar com ele, porque o David gostava muito da mãe e sabia que o pai foi um adúltero, um canalha, e que fazia por causa da mãe dele. E a mãe dele sofria muito. Então o David odiava o pai. E ele fez o quê? Falou mal da mãe, falou que a mãe tinha cérebro de piolho, etc. E, nossa, foi terrível a reunião, sabe? Aquela situação bem desconfortável. Enfim, ele causou caos e depois falou que não queria ver ninguém, que ele ia dormir pra passar o Natal bem. Nesse tempo, pegou e foi chamado o chefe de polícia lá na casa. E, segundo o chefe de polícia, o velho tinha relatado que os diamantes dele, ele tinha uns diamantes brutos no cofre, aí ele tinha relatado que esses diamantes dele tinham sumido, mas ele achava que era alguém lá da casa e que se a pessoa, quando ele confrontasse a pessoa, pegasse e devolvesse os diamantes, ele não ia pegar e, como eu falo, denunciar pra polícia, mas se a pessoa negasse e não quisesse devolver, ele ia falar que já tinha contratado a polícia pra ter uma carta na manga, né? De tipo, a polícia já tem conhecimento, então se você não cooperar, vai dar muito ruim pra você. Porque ele tinha 2 suspeitos. Mas, como ele ia confrontar a primeira pessoa, o que que ele ia fazer? Ia pedir pro chefe de polícia pegar e sair, né? E falar que tinha sido só ele pedindo doações pra negócio de polícia da precariedade. E depois voltar por volta de 1h30 mais tarde pra pegar aí esse velho rico do diamante, perguntar se deu certo, se não deu. Um pouco antes do chefe de polícia voltar, o que aconteceu? No quarto do ricão lá, velho,
pegou e ouviu uma barulheira, coisa caindo, pote quebrando, etc. De repente, um grito. Os familiares todos da casa saiu correndo pro andar de cima, onde que era o quarto. O quarto tava trancado por dentro. Então eles tiveram que arrombar a porta. E levou já esse tempo pra arrombar a porta. Quando eles abriram, o velho tava decapitado. Não decapitado. Ele tava cortado a goela, assim, ó, o pescoço. E muito sangue, os trem tudo estabanado no chão, quebrado, etc. E começou o caos, porque aí o carinha começou a bater na campainha, ninguém atendia, tava todo mundo nesse alvoroço, desesperado. E aí o mordomo foi lá abrir a porta e era o chefe de polícia, e ele já chegou, já olhou o negócio, a área do crime e tal. E foi assim que se montou o circo do livro. Como todo mundo na casa era suspeito, meio que ficou aquela situação de, tipo, os motivos pelos quais poderiam ter matado o velho. Aí tinha o ódio do David, tinha a ganância do George, o Alfred que poderia ter se rebelado contra o pai, porque o pai trouxe o Harry, que é o irmão que ele odiava, pra dentro de casa, pra morar junto com eles. Eles não consideravam que a neta tivesse matado exatamente, mas ela ainda era uma suspeita. Mas pra ela não era, tipo, não compensaria, porque ele queria mudar o testamento, então supostamente a ideia, como ele tinha falado que já gostava muito dela, que colocaria ela no testamento, porque a mãe dela morreu, então ia tirar a mãe dela e colocar ela. Então não compensaria pra ela matar. O Harry também não compensaria ele fazer algo assim, porque como ele tava voltando pra casa, né? Então ele imaginava que o pai, ao mudar o testamento, se tivesse tirado ele, colocasse de novo, como um filho legítimo que ele era. E foi esse povo, ninguém podia sair. E uns tava, a menina lá, que era a neta, meio que falava, tá, ele morreu, mas não tô triste, eu mal conheci o cara, achava ele legal, mas mal conheci o cara, tu sabe, ficava nesse surto. Aí vem toda aquela lenga de tentar descobrir, conversas do detetive, né, com os familiares e tal. Eles sempre tentando entender, né, se alguém dá alguns deslizes, porque a gente já começa com alguns familiares dando um depoimento e depois se descobre que era mentira. Tipo, a esposa do George pegou e falou que tinha feito a ligação. E o George também falou que tinha feito a ligação. Quando foi conferir na negócio aquelas de ligação, né? Na lista de ligação, só o George tinha feito a ligação. Só que o George tinha feito a ligação, tipo, uns 15 minutos antes de acontecer. E a ligação dele tinha durado só 5 minutos. Aí eles falaram, George, você fez a ligação de fato, mas você durou só 5 minutos. O que você fez nesse tempo todo até o momento da morte do pai, entendeu? Tipo, daí nos 10, dá 10 minutos, né? Tipo, o que você fez nesses 10 minutos? E ele fica todo, você não pode me acusar assim, não sei o quê, eu fiz a ligação, eu estava lá, eu tava pensando em fazer outra ligação. Aí ele disse, mas você não fez. E a sua esposa, foi literalmente a esposa do George, pegou e disse que tinha feito a ligação, mas ela não fez, não tem nenhum negócio. Ela, Aí que ela foi contar, só que ela não contou na frente do marido. Ela falou que ela queria ligar pra alguém, um amigo. Ela falou, amigo. E só que o George realmente, de fato, tava lá na sala e ele não tinha saído. Então ela tinha se escondido num negócio assim de casacos, esperando ele sair pra ela poder ver ele sair e poder ir lá e ligar. Só que, enfim, aconteceu o negócio. Aí a gente descobriu que esse que era o depoimento certo. Aí quem mais que fez um depoimento mentiroso? A neta. A neta pegou e disse que tava no quarto dela, só que eles fizeram um teste e não dava pra escutar do quarto dela o grito do velho. Aí eles falaram, você não tava lá, por que você tá mentindo? Ela falou assim, não, é porque depois do jantar eu ia subir no quarto do meu avô, só que cheguei lá, tinha uma silhueta. Aí eu fui me escondi no meio de umas estátuas, assim, pra poder ir depois essa pessoa saísse, só que essa pessoa não saiu. E aí aconteceu tudo, e eu fiquei lá perto, eu não queria que vocês me acusassem de pegar e ser assassino. Outra pessoa que tinha mentido, a Rita. Lembra que eu falei que pegou o cara, chamou todo mundo na reunião e falou que a mulher dele falecida tinha o cérebro de piolho? Então, o David amava a mãe dele e ele ficou muito nervoso, muito chateado. Aí, o que a Hilda fez? Como ela viu que o velho tinha mandado uma carta de Natal, mas ele não tinha mandado nada, não tinha... Enfim, ele só tinha feito aquilo lá pra causar o caos. O que ela decidiu? Que depois do jantar,
Ela tava com o marido dela na sala lá que tinha o piano, o marido dela tava tocando. E ela ia subir. Ela subiu pro quarto do velho. Só que ela não entrou, ela tava com a porta fechada. Ela bateu, ninguém falou nada. Bateu de novo, nada. Tentou a tranca, tava trancada. Aí ela disse que não conseguiu pegar e ter contato com ele. Porque a porta tava fechada, ela só ficou em pé assim de frente pra porta. Aí só seguiu um breve silêncio e ela ouviu todo o surto e o grito. Ok. Aí descobrimos que esses foram os únicos discursos mentirosos. Depoimentos mentirosos, não discursos, depoimentos. Aí agora vamos pra melhor parte. Essas partes, tipo, eu fiquei muito chocada porque eu não imaginaria. Primeiro que, sabe a Neta? Então, a Neta ela chegou falando que quando ela tava indo pra lá, ela tava indo no carro, foi na época que tava ocorrendo a Guerra Espanhola. Aí soltaram a bomba atingiu o carro, matou o motorista. E que ela ficou vagando, teve que caminhar muito, ficou vagando por lá até que ela conseguiu encontrar os negócios e tal, e conseguiu chegar na Inglaterra. De fato, isso aconteceu. Só que a neta mesmo, legítima do cara, tinha falecido nesse bombardeio do carro. Quem sobreviveu foi uma menina que ela disse que tava indo junto lá. Não sei se era um carro, tipo, meio que ia mais de uma pessoa. É assim, porque ela falou que conhecia bem pouco essa neta. E ela só pegou o passaporte da menina. E como ela tinha ouvido a menina falar que o avô dela era rico. E que, tipo, ela tava indo pra lá porque ele ia dar uma vida melhor pra ela e tal. Sair daquela guerra. Ela pensou, como ela não conhece o avô vai conhecer ela pela primeira vez. Eu até que me pareço um pouco com ela. Vou fazer o quê? Ir no lugar dela. E foi assim que a menina foi no lugar da outra. Eu fiquei muito chocada que eu de fato não imaginava. Mas o detetive, o Hércules lá, descobriu porque a menina não tinha olho. Tanto a mãe quanto o pai dela não tinha, assim, olhos claros, né? E essa menina, assim, pra ela ter olhos claros, tipo, quase possível, sabe? E de fato, a menina tinha os olhos escuros. E tinha no passaporte. A menina até tentou, a usurpadora, até tentou dar uma manchada assim no passaporte e tal, pra não reconhecerem ela. E não reconhecer assim que era outra pessoa no lugar dela. Pra ela não ser desmascarada. Mas eu fiquei muito chocada com essa parte. Eu falei, caraca, nossa. E o pior é que ela contou a verdade do que aconteceu, só que ela não contou o que aconteceu com a menina. Outra parte que me deixou também muito intrigada que eu não suspeitaria. O velho lá sempre falava que ele era muito bom com as mulheres, que ele era galanteador e que ele devia ter filhos fora do casamento. E ele esperava que esses filhos fossem de mais culhão do que os filhos legítimos dele. E, de fato, o filho do sócio que ele já teve, né? No caso que o sócio já tinha falecido, o filho do sócio também tinha falecido. Esse que tá vindo visitar na casa dele era um filho ilegítimo dele, que tava vindo da África, que a mãe dele sempre falava desse pai dele, que era rico e que era da Inglaterra, que era inglês, né? E ele ficava curioso pra saber como é que era a personalidade desse cara e tal. Ele era filho mesmo, ele era filho do cara também. E o detetive foi pegando isso porque o mordomo pegou e virou e falou assim: é incrível porque esses acontecimentos parecem como um déjà vu, sabe? E o detetive foi perceber, porque o Harry, que era o filho legítimo, o Stephen Farr, que era o suposto filho do sócio, e... calma, esses dois. Eles eram muito parecidos. Tinham trejeitos muito parecidos, enfim, tanto fisicamente quanto no jeito de se portar, assim. O outro mesmo, sem ter tido contato com o pai, né? Tinha o quê dele? E ele percebeu isso. E o menino, de fato, colocou, eu sou filho ilegítimo desse cara. Mas aí que veio o bom. Quem que é que matou? Quem matou foi o chefe de polícia. Que também era filho do bilionário lá, do velho rico chato. E era um dos filhos. Então, o mordomo que falou que parecia um déjà vu, que tava sempre vendo, era o Harry, legítimo, o Stephen, ilegítimo, que tava falando que era filho do ex-sócio, e o chefe de polícia, que tinha ido na casa mais cedo. E como aconteceu o assassinato? Então, o chefe de polícia foi lá no pretexto de que o velho tinha chamado ele, pegou, matou o cara,
colocou umas cordinhas assim, empilhou tudo e colocou uma corda que ele pudesse puxar pela janela pra poder derrubar tudo. Cortou, daí tinha cortado já a goela do cara, né? E colocou tipo uma bolsa daqueles de porco que faz tipo um barulho. Enfim, ele arquitetou isso. Aí ele saiu, trancou a porta por fora, só que assim, tipo enfiando um canivete, assim, um negócio, sei lá, alicate, e fechou como se fosse por dentro, mas por fora. O cara foi muito insano. Aí ele deixou ainda o corpo perto da lareira pra não esfriar, né? Obviamente, porque o cara já ia estar morto por mais de 1 hora. Quando ele voltasse. Pra quando ele voltasse, ele ter detectado tudo isso e quem ficava suspeitos? Quem tava na casa, não ele que tinha saído. Entendeu? Nossa! E tipo, ele era um filho ilegítimo que tinha raiva, porque o pai era literalmente aquele cara e tinha deixado a mãe dele, só tinha dado um dinheiro pra mãe dele poder criar o filho. Meu Deus, eu fiquei tipo assim, não é possível. Eu não acredito, né? E que você jamais imaginaria que o cara lá, o chefe de polícia, que tava o tempo todo ajudando e colaborando com o detetive pra poder resolver o caso, era quem fosse assassinar o assassino. O resumo do livro é: adultério não compensa. É isso. Esse foi o livro do Natal de Poirot. O Natal meio trágico, mas enfim, achei muito bom. É de fato como você acompanhar toda a investigação de um caso. Achei bem legal o jeito que ela escreve. Realmente vale toda a fama que a Agatha tem. Agora creio eu que eu vou pegar uma obra mais tranquila, sem assassinato. Tem uma que eu quero ler, que é também uma leitura asiática. Então vai ser uma leiturinha bem mais tranquila, eu espero.